isso, mas vocês têm uma coisa boa, que eu vi aqui na programação, não tinha me atentado ainda, que eu fiquei, a honra veio para mim de pedir, hoje eu vou pedir música no Fantástico, eu vou chamar o Lab Jazz pela terceira vez, né? Então, vou ficar muito feliz aqui, e não é o Bruno Henrique, é o Pedro Henrique que eu vou chamar, mas praticamente, né? Então, eu vou chamar para falar sobre contratação de startups pelo governo, como o Espírito Santo está construindo esse caminho, o Pedro Henrique de Souza. Por favor, vem para o palco. Boa tarde, gente. Tudo bem? Inicialmente, eu queria agradecer, né, para nós aí do Espírito Santo, do Lab Jazz, é uma honra enorme estar aqui no evento, falando com tanta gente bacana, compartilhando as nossas experiências e aprendendo muito com vocês. Eu queria agradecer também ao time do Lab, né, são profissionais incríveis que trabalham junto com a gente, tentando realmente transformar o governo do Estado em uma organização mais inovadora. Né? Então, também não poderia deixar de agradecer, né, a minha família, a minha esposa, que está com meu filho lá doente, para eu poder vir aqui compartilhar com vocês um pouco do que a gente está fazendo. E vamos lá conversar um pouco sobre como a gente está construindo um caminho aí para conseguir contratar startups, contratar soluções inovadoras no âmbito do governo do Estado. Eu acho que dialoga bastante com o que foi falado nas duas palestras anteriores, né, e vamos ver como é que a gente consegue conversar um pouco sobre isso. Bom, a gente tem uma dor, né, que é uma dor comum, né, eu acredito que todo mundo que está aqui, de alguma forma, compartilha com essa dor, que é uma burocracia exagerada, uma dificuldade muito grande de prestar serviços em sintonia com a demanda da sociedade, com as demandas dos cidadãos. Né, lá no Lab, a gente costuma conversar particularmente, ou eventualmente até em algum evento, falar que a nossa percepção é que a gente vive no século XXI e, quando vai trabalhar no governo, está trabalhando no século XX ou, às vezes, até no século XIX, com os procedimentos que a gente adota, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de nos organizar. Então, na vida particular, a gente pede uma comida pelo telefone rapidamente, a gente consulta preços, a gente faz uma série de atividades que, dentro do governo, a gente não consegue fazer. Então, tem muita dificuldade, a gente precisa avançar para conseguir, se não curar, pelo menos mitigar essa dor, né? Então, a gente percebe que a gente tem muita dificuldade de incorporar a inovação no setor público, né? A gente tem regras tradicionais, né, como as pessoas que falaram anteriormente, a Fabiana falou isso também muito bem. A nossa legislação 8666 ela não está preparada para esse novo momento, para esses novos serviços, para esse novo tipo de empresa que está surgindo no mercado. Tá? Então, a gente tem regras muito tradicionais, muito focadas em outros modelos de negócio, em outros tipos de empresas, né? A gente tem também uma cultura muito resistente, então, acho que ficou claro também na apresentação da pesquisa, que alguns gestores ainda têm medo do controle, não se sentem confortáveis e seguros para promover a inovação, tá? E tem medo de mudar, né? Então, quando você vai falar com o servidor público, boa parte das vezes ele tem medo, ele não quer arriscar uma mudança, né? Ele está muito confortável no status e como as coisas estão. Então, é um pouco do que a gente vem tentando trabalhar, né? Para a gente entende que tem 3 formas de incorporar inovação no setor público. A gente pode incorporar inovação produzindo essa inovação com as equipes internas. Então, nesse caso, não há necessidade de contratação, é um processo que acaba correndo com um pouco mais de tranquilidade. A gente pode contratar inovação já consolidada no mercado, também foi falado do TaxiGov, mas um exemplo que eu acho que dá para citar é, eventualmente, um município, um órgão que não tem um controle de frota, vai lá e contrata um sistema de controle de frota, com georreferenciamento de veículos, controle de combustível e tudo mais, ele está inovando no âmbito do seu contexto, né? E a gente tem o que entendemos que é o mais difícil, que é o mais novo, e por isso talvez seja o mais difícil, que é incorporar soluções realmente inovadoras, provenientes de startups e, eventualmente, até inéditas, né? Então, esse é um grande desafio. E, para o nosso contexto lá, o que a gente compreende é que a solução para esse problema de incorporar inovação, ela precisa ser ágil, precisa ser eficaz, precisa ser simples e precisa ser colaborativa. Não dava para a gente fazer isso sozinho lá no Lab Jazz, né? A gente precisava envolver
todos os atores envolvidos no processo, as startups, o ecossistema, a academia, os outros órgãos, Procuradoria, Secretaria de Controle. Então, a gente precisava construir isso de maneira colaborativa e foi assim que a gente fez, né? Então, como é que a gente fez isso, né? Na Semana de Inovação do ano passado, nós estávamos aqui conduzindo uma oficina com esse mesmo tema, né, como o setor público pode contratar startups. Essa oficina deu para a gente uma série de insights, né, mas a gente não conseguiu continuar a construção dessa solução no âmbito federal, né, muito disperso, muito difícil para a gente. Nós levamos essa oficina para o governo do Estado, replicamos essa oficina com atores locais e começamos a desenvolver uma solução local para esse problema de incorporar inovação, especialmente solução proveniente de startup ou de outros caminhos, mas soluções novas, né? Eu acho que uma coisa muito bacana que a gente pode destacar é que a gente acredita, e eu acho que talvez tenham outras pessoas que acreditem nisso também, que inovação está muito em juntar os ingredientes já existentes, né? Às vezes a gente não precisa ficar pensando em criar algo realmente inédito, né? Então, na nossa compreensão, a gente tem instrumentos legais e condições de juntar partes e conseguir construir um caminho seguro para facilitar a absorção de inovação, né, dentro do governo, dentro do setor público, especialmente lá no governo do Estado do Espírito Santo, acreditando que inovar é muito mais fazer conexões. Então, conectando esses atores que eu falei anteriormente, junto com os dispositivos legais que a gente já tem, as normas já estabelecidas, a vontade das pessoas em fazer, a gente entende que esse é um caminho bem bacana para construir inovação, para fazer a inovação realmente acontecer, né? Então, após essa primeira oficina, o que aconteceu? Nós tivemos a felicidade de contar com a compreensão, o engajamento, o apoio da nossa Procuradoria-Geral, entender, assim como o Tribunal de Contas da União também compreendeu com muita clareza, que eles precisam apoiar o aprimoramento da gestão pública e inovação faz parte, sem dúvida alguma, desse aprimoramento, né? Então, a Procuradoria construiu um projeto de lei. Para você ver, e aí eu aproveito para agradecer imensamente a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, que entendeu e encampou essa batalha junto com a gente. Não fomos nós que construímos o projeto de lei, então esse projeto de lei vindo do órgão jurídico, ele tem muito mais legitimidade, inclusive para tramitar lá dentro do próprio órgão jurídico, né? Assim, acredito eu que se nós, do laboratório, tivéssemos produzido um projeto de lei para tramitar lá dentro, talvez não tivesse, vamos dizer assim, a mesma condição do que um projeto construído por eles. Então, eles construíram esse projeto de maneira colaborativa conosco, mas o protagonismo foi deles, então isso é uma coisa muito importante de ressaltar também. Construir e fazer inovação não é ser sempre protagonista, né? Então, eventualmente, a gente precisa recuar e outras pessoas, outras instituições assumem o protagonismo em nome da condução do processo e da construção do produto inovador que a gente está buscando, né? Esse projeto de lei ele facilita a incorporação de inovações com segurança, então essa que é a ideia. Eu vou contar um pouco para vocês algumas características desse projeto de lei, mesmo que não seja aqui a nossa ideia explorar juridicamente, ponto a ponto, até porque não teria tempo para explorar um tema tão complexo em apenas 15 minutos, mas ele utiliza também os marcos já existentes, né? A gente também acompanha aí o processo de construção do novo marco legal de startups, mas para nós do Lab é muito claro que a gente já consegue ter condição com a legislação atual de construir um caminho seguro e possível para incorporar inovação, contratação de startups, tá? Então, ele estabelece algumas características, eu vou contar. Então, ele estabelece, por exemplo, que tem que haver um chamamento público, obedecendo às regras, né, já atuais. Ele estabelece um teto de contratação, então você não pode contratar uma startup no momento inicial para desenvolver uma solução por milhões de reais. Ele estabelece um teto, é um teto bastante razoável, em sintonia com a compreensão do ecossistema de inovação, com as startups. Então, eles também entendem que é importante ter esse teto, para que eles também tenham ali uma clareza e até os órgãos de controle entendam que aquilo é algo
embrionário, que está sendo construído ainda, mas ele, de outra forma, ele cria possibilidade para, caso essa solução dê certo, para que você consiga contratá-la com base em inexigibilidade, em outros caminhos já estabelecidos pela Lei 8666. Então, essa é um pouco a ideia do projeto, juntando também dispositivos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, da ONU, juntando dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases do Direito Brasileiro. Então, a gente fez aí uma sopa com alguns ingredientes que já existem para elaborar e desenvolver um projeto de lei que, no nosso modo de entender, ele atende com bastante eficácia essa necessidade da gente incorporar e contratar startups dentro da administração pública, né? E, quem sabe, a gente consegue aí, inspirar outros estados, outros entes da federação a discutir um pouco mais esse tema, ver como a gente consegue avançar. Não é nossa ideia, com esse projeto de lei, esgotar o assunto e dizer que agora nós, do Espírito Santo, temos a solução, a tábua de salvação para esse problema. Não é. Basicamente, é um protótipo, não teve nenhuma contratação ainda feita com base nesse projeto de lei. Na verdade, é um projeto de lei ainda, né? A nossa expectativa era que ele fosse aprovado antes da Semana de Inovação, mas não foi o caso. Então, a gente está trabalhando, espera que ele seja aprovado aí nas próximas semanas. Ele estava na pauta de votação da semana passada pela Assembleia Legislativa, mas, por algum motivo, não foi votado, então a gente está acompanhando de perto. Vale destacar que esse projeto de lei, ele é um projeto simples, é um projeto que tem 6 páginas, com bastante clareza, tentando deixar aí, atender um pouco até do que foi falado mais cedo, a questão da linguagem simples, facilitar a compreensão de todo mundo, das startups, dos órgãos públicos, de qualquer um que queira estudar esse projeto de lei. Então, essa foi a nossa ideia, esse é o nosso resultado até o momento, né? A gente tem esse projeto de lei com muito carinho, tramitando lá. Seguem aí os meus contatos, caso vocês queiram entrar em contato, conhecer um pouco mais, discutir, aprimorar. Para nós vai ser uma satisfação enorme contar com a colaboração de vocês na construção desse processo. Como eu falei antes, isso não é um fim, a gente só está aqui dando um primeiro passo, que certamente carece ainda de muito aprimoramento, né? As primeiras contratações, caso a gente realmente consiga fazer, vão dizer um pouco se a gente está no caminho certo, mas a gente entende que precisava dar esse passo, precisava construir essa legislação e não ficar aguardando uma nova Lei 8666 ou um novo Marco Civil das Startups. A gente preferiu adotar esse caminho de construir a solução com o que a gente já tinha de existente. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, a gente do Lab vai estar aí durante o evento até quinta-feira, caso queira trocar uma ideia sobre essa iniciativa ou sobre qualquer uma das outras iniciativas que a gente desenvolve, a gente está à disposição. É muito gratificante para a gente ter aí a oportunidade de participar com tantos momentos, né? Como falou aí, vamos pedir música no Fantástico já com esses 3 momentos do Lab aqui no Momento Holofote, demos uma oficina de linguagem simples também. Enfim, muito obrigado e estamos aí para colaborar.